Oi, oi, oi! Chega mais porque tá no ar mais uma edição do nosso Band Placar que tem oferecimento BandBet para falar do Fluminense. Fluminense em campo nessa sexta-feira, um pouco mais cedo do que o Palmeiras, enfrentando o Al Hilal da Arábia Saudita. Para quem acompanha o Sauditão aqui no Grupo Bandeirantes, Berna, não se surpreendeu com o Al Hilal, não. Que é uma equipe que desde a temporada passada vem jogando muito bem. Acho que o Simone Inzaghi, o novo treinador, só tem colhido os frutos. Que tem hoje o Marcos Leonardo jogando muito bem no ataque, numa fase boa. O Berna não gosta muito dele, tá, gente? Mas eu gosto. Tô brincando. Gosto, só ele é o reserva. Mas ele vive uma boa fase mesmo sendo o jogador reserva. Agora o Fluminense foi caminhando nessa competição com gols improváveis de jogadores improváveis. E vai indo. Ontem o Mário Bittencourt falou sobre... quero uma semifinal brasileira, Berna. Torço pra isso. E pouco a pouco o Fluminense vai comendo pelas beiradas. Se houver uma semifinal entre Palmeiras e Fluminense, tem uma curiosidade aqui. Qual? São as duas equipes que pleiteiam o Mundial. A Copa Rio. Lá no início dos anos 50, na Copa Rio, né? O Palmeiras campeão em 1951 e o Fluminense campeão no ano seguinte, em 1952. Num momento completamente diferente. Acho que essa solicitação, até na minha opinião, não faz muito sentido, né? Tudo a reboque da perda da Copa do Mundo de 50 no Brasil pela seleção brasileira, um povo com autoestima muito baixa no que dizia respeito ao futebol e precisava levantar o moral com essas duas conquistas de clubes brasileiros. Mas falando sobre a bola rolando, o Fluminense fez uma partida, taticamente falando, quase que impecável contra a Inter, né? Tem que contextualizar a história toda. A Inter não era uma equipe tão forte assim, não vinha mostrando força, ao menos nessa Copa do Mundo de clubes. Trocou de técnico não porque quis, mas porque foi obrigada. O Simone Inzaghi, sobre quem a gente vai falar daqui a pouco, aceitou uma proposta bilionária do Al Hilal e aí a Inter faz uma aposta, para mim, bem discutível no romeno Christian Chivu. E aí também perdeu 4 jogadores que voltaram para a Itália, o Çalhanoğlu, o Zelinski, o Pavard e o Bissek, 2 deles titulares, e claro que o time sentiu. E uma cena me chamou muito a atenção na partida contra o Fluminense, né, em Charlotte, quando o jogador Federico Di Marco, perdão, que é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, joga como ala, no time da Inter, estava com a meia arriada. Estavam cansados, eles não aguentavam dar 2 passos. Exatamente, jogadores muito cansados, né? Então isso me chamou muito a atenção. Início do segundo tempo, o cara com a meia arriada já. Fazia muito calor, é verdade, mas o Fluminense enfrentou uma Inter em frangalhos. Emocionalmente, tinha treta no vestiário, depois a gente ficou sabendo de tudo, taticamente, tecnicamente, o que não tira o mérito tricolor, claro, né, que foi lá e chegou ao gol logo aos 3 minutos com o Germancano, e isso condicionou muito a partida, isso foi muito importante para o Fluminense, que teve uma grande vitória, assim como o Al Hilal, que eliminou o poderosíssimo Manchester City, até num confronto geopolítico muito interessante. O City com dinheiro de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e o Al Hilal com dinheiro do governo saudita, né? Do Fundo de Investimento Público do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Jorra dinheiro para tudo quanto é lado ali no Oriente Médio. As duas equipes colheram esses frutos com muito investimento. O City no futebol europeu e o Al Hilal na Ásia, né? No Oriente Médio. Acho que essa vitória do Fluminense é mais surpreendente que a do Al Hilal. Porque o Al Hilal acho que tem grandes potências, como você falou, grande investimento. E o time do City, esse momento é o time do City do papel Guardiola, do marketing que o Guardiola construiu. Porque, Berna, na temporada passada, o City não jogou absolutamente nada. Não. Foi mal, conseguiu uma vaga ali na Champions, não conseguiu as Copas que disputou. Perdeu a FA Cup pro Crystal Palace. Então não é muito surpresa do City não chegar à semifinal, à final, não vem jogando bola para isso. E aí, no fim da temporada, qual a chance do time mostrar todo o futebol que não mostrou? E tem uma declaração no Guardiola que é muito legal. Depois do jogo contra da Juventus, na primeira fase, em que o City goleia a Juventus. Ele fala assim, na temporada passada, ele fala por 3 vezes o termo na temporada passada. O que significa que ele encarou como uma pré-temporada, né? Inclusive, o City foi o clube mais agressivo dentre aqueles que começaram a Copa do Mundo de Clubes no mercado, naquela mini janela entre os dias 1º e 10 de junho.
trazendo o Ryan Cherki, o Reinders, o Enouri, jogadores de muito destaque, que inclusive foram para o campo nessa Copa do Mundo de Clubes. Então, um time ainda em formação, um time que passa por um processo de renovação muito importante. Né? Por exemplo, o Kevin De Bruyne, talvez o maior ídolo da história do City, saiu, foi para o Napoli. Né? Então, ele vai precisar montar uma nova equipe com jogadores novos. E eu acho que o City vai ainda mostrar mais força no mercado antes do início da Premier League. O Al Hilal não tem nada a ver com isso. É um time que, como você bem disse, tem muito dinheiro, faz uns 2 para 3 anos, que contrata jogadores cascudos de nível europeu. Tem um exemplo muito bom. Perde o Saúl Abdulhamid, lateral direito, que foi para Roma, inclusive. Bom jogador, ótimo jogador saudita. Fala, não tem problema não. Pega o João Cancelo, que jogou no City, no Bayern de Munique, no Barcelona. Então isso mostra bem a capacidade de investimento. Perde o Jorge Jesus, que foi mandado embora, e contrata um dos melhores técnicos do mundo, Simone Inzaghi, com o 2º maior salário entre treinadores do futebol mundial. Então explica muito o abismo financeiro, e você lembrou na outra edição do Band Placar muito bem, de forma muito pertinente, que o Fluminense tem o menor investimento dentre os 8 que estão nas quartas de final. Então isso faz toda a diferença no futebol. Claro que a BandBet está com o Fluminense nessa missão nos Estados Unidos. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai acessar o site bandbet.bet.br. Você pode digitar no browser de sua preferência também o endereço bandbet.bet.br. A gente está vendo o monstro Thiago Silva e agora a mágica acontece. Você vai ver aí a capa do site, você vai à aba Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí você já tem, logo o primeiro jogo, Fluminense e Al Hilal, em ordem cronológica, é a primeira das quartas de final, a partida que será disputada amanhã às 16, no horário de Brasília, em Orlando, na Flórida. E aí é o seguinte, odds aqui muito equilibradas, tá? Denotando o equilíbrio que existe nesse jogo. Claro que o Al Hilal é ligeiramente favorito, né? E tá pagando 2,45, mas o Fluminense está com uma odd espetacular aqui, 2,80. Só menor do que a odd no Tricolor no jogo contra a Inter de Milão, e deu no que deu. Então, venha com a gente na BandBet, porque são as melhores oportunidades do mercado. Tem também o Boost com o BandBet Multiplica para esse jogo. Já está até aqui, quer ver? Deixa eu ver. Fluminense e Al Hilal, olha só. Fluminense para vencer com mais de 2,5 gols na partida. São 2 times muito ofensivos, né? Exato. Pagando R$5 na BandBet contra 4,20 na média do mercado. Agora, para tudo, Isa, porque a gente tem um mega recado para você, uma baita notícia, aliás, é o seguinte, a BandBet está te dando hoje um cupom de R$5 para você se divertir no site. É isso mesmo, R$5 para você se divertir no site. Funciona assim, você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou vai acessar o site por meio do browser bandbet.bet.br. Você faça o seu login, vá à aba Promoções e digite o cupom que está aqui, aqui embaixo e aqui do lado também. O cupom de hoje é Placar BB5. Placar BB5, tudo junto em letra maiúscula. Pronto, seu cupom está habilitado para você se divertir no site. Esse cupom é válido apenas para quem já se diverte no site da BandBet, mas nunca fez uma aposta esportiva. Então corra, porque o cupom é limitado. Consulte, evidentemente, termos e condições no site. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até o próximo Band Placar.